Estamos iniciando mais um programa, Abrindo a Bíblia na TV. Felizes por você, por estar aqui e por Deus nos conceder a oportunidade de juntos estudarmos, buscarmos, analisarmos e atingirmos, como nos ensinou Jesus, a verdade que liberta. Nós, no programa de hoje, vamos falar sobre, mais especificamente, uma parábola de Jesus que é muito discutida, que é uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, conhecida como a parábola do homem rico e o pobre Lázaro. Lázaro é uma palavra hebraica que significa Eleazar. E Jesus, segundo Lucas, nos narra esta parábola da seguinte maneira. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta coberto de úlceras ou chagas. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Acontece que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado na mansão dos mortos. Em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E ele, então, exclamou, Pai Abraão, tende piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou, Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormenta. Abraão, porém, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse, se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Esta parábola, meu caro irmão telespectador, ela é fantástica. Primeiro porque, através dela, Jesus coloca em nossas mãos, segundo esta parábola, grandes ensinamentos. O primeiro, que está de acordo com o princípio da doutrina espírita e da maioria das religiões espiritualistas, que é a imortalidade da alma. Vejam que o rico, Lázaro rico, morreu e foi sepultado do outro lado. Lázaro também morre e vai para o outro lado, para o seio de Abraão. Portanto, a morte não destrói a alma, a morte destrói o corpo. Portanto, ambos os corpos de Lázaro e do rico foram destruídos, mas o espírito ou a alma permaneceu. E ao passar para outro plano, para o plano espiritual, houve uma recompensa ou uma colheita
compatível com o que foi construído aqui. Esse é o grande primeiro ensinamento que Jesus nos dá. O segundo é um ensinamento que muita gente utiliza, inclusive os não simpatizantes da doutrina espírita, por não conhecer esta doutrina tão confortadora, tão libertadora, eles utilizam esta passagem como se houvesse uma proibição de comunicabilidade entre os dois planos. Em nenhum momento a parábola fala disso. Primeiro, quando ele diz que a maioria justifica isso. Há uma proibição de comunicabilidade, por quê? Porque ele diz assim, quem está lá não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para aí. Ora, quem coloca esse tipo de raciocínio, esquece um detalhe importantíssimo. É que tanto o rico como o Lázaro estavam na parábola mortos. Portanto, não é entre lá e cá, os dois estavam do outro lado. É alguma coisa referente ao merecimento no mundo espiritual, não um impedimento de comunicabilidade entre os dois planos. Vejam, Lucas 16, vejamos o versículo, que é o versículo 26. Versículo 26 diz, além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aquele que quiserem passar daqui para junto de vós não o possa. Nem tampouco quem está de vós possa vir para cá. Ora, se os dois estão mortos, esse impedimento não é do mundo material para o mundo espiritual. De forma nenhuma. É algo relacionado com o merecimento dos dois na pátria, ou no mundo, ou no ambiente espiritual. Portanto, não é uma proibição, porque o próprio Jesus comunicou com Moisés e Elias, que estavam no mundo espiritual, Jesus ainda no mundo material. Mas muitos dizem ainda, não, mas com Jesus é diferente. E eu pergunto, e com Saul e Samuel, lá na gruta de Endor, Samuel vivo, encarnado no corpo físico, e Samuel morto. Portanto, dois espíritos que se comunicam do mundo material para o mundo espiritual. Jesus fez a mesma coisa, se comunicando com Moisés e Elias, no Monte Tabor, eles do lado de lá, Jesus do lado de cá. Portanto, este impedimento não é de comunicabilidade entre os dois planos. E você vai ficar sabendo na segunda parte do nosso programa. Continue conosco para que você saiba que impedimento é esse, não é de comunicabilidade entre os dois planos. Até volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje na parábola do rico, o homem rico e o pobre Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, uma parábola que tem muitos ensinamentos para todos nós. Mas antes de continuarmos, queríamos lembrar você que você pode entrar em contato com os telefones que estão aí embaixo, ou com e-mail, com o nosso irmão, amigo, diretor André Marusso, da TV Mundo Maior, onde você poderá, entrando em contato com ele, unir-se a mim, ao doutor Adão Nonato e toda a equipe da TV Mundo Maior para juntos irmos a Israel, caminhar por onde Jesus caminhou, conhecer os locais onde nós estaremos presentes, explicando a você em tal região o que aconteceu, o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que aconteceu aqui, o que aconteceu em Cafarnaum, em Belém, em Nazaré, em Caná na Galiléia, em Carim, lá na terra de João Batista. Portanto, você poderá ter a oportunidade de, ao vivo, em companhia de toda a equipe da TV Mundo Maior, do professor doutor Adão Nonato, e conosco, nós estaremos juntos para uma viagem inesquecível em busca da geografia espiritual de Israel, nos caminhos de Jesus e em busca da mensagem do Evangelho.
Entre em contato com os telefones que estão aí e você vai ter oportunidade de se entender com os nossos irmãos da TV Mundo Maior, para juntos irmos conhecer a terra de Jesus. E aproveitando a oportunidade, procure adquirir as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, que são 3 obras que trabalham sobretudo mostrando a verdade dos textos bíblicos no seu conceito original, na língua que foi escrita, o hebraico, onde nós traduzimos, explicamos e mostramos as diferenças existentes entre os textos sagrados. Você pode estar perguntando que Bíblia é essa que eu estou utilizando aqui? Essa é a Bíblia de Jerusalém. Eu não ganho nada para fazer propaganda dela, porque eu tenho 25 Bíblias em português, mas essa Bíblia é a que mais se aproxima dos textos originais. Essa Bíblia, embora tenha o nome de Bíblia de Jerusalém, mas ela é em português. É uma Bíblia católica, possui 66 livros. Eu não sei se você sabe, meu caro amigo telespectador, mas o Papa Pio XII, ele lançou uma encíclica onde ele pedia à igreja que se reunisse e fizesse uma tradução bíblica mais autêntica e mais original. Isso significa que, assim como eu penso, assim como eu trabalho, assim como eu busco a verdade nos textos sagrados, eu busco, porque as Bíblias que eu tenho pesquisado em português, elas estão cheias de erros. E até os meus amigos israelenses, eles dizem, inclusive o meu professor de hebraico, o professor Avraham Avidam, lá do Rio de Janeiro, para que eu apareça, aproveite a oportunidade. Meu amigo, professor, eu devo muito a você, querido, porque você foi um homem desprendido, que me ensinou o caminho, sem nenhum interesse secundário, e me levou a buscar a verdade nos textos originais. Professor Avraham Avidam, lá de Petrópolis e de Niterói. Eu quero lhe desejar um 2009 de saúde, junto com sua família, com sua esposa e com todos os irmãos da sinagoga Galut Hassadim, lá em Botafogo, onde nós já visitamos. Tivemos a felicidade de ir lá e frequentar o seu ambiente e descobrir onde tiramos fotos juntos, com a nossa obra, analisando as traduções bíblicas. Nós temos uma foto tirada juntos, dentro da sua sinagoga, lá em Botafogo, com essa obra, mostrando que, além de prefaciar este livro, o nosso professor Avraham Avidam, lá de Petrópolis, ele prefaciou e nos trouxe, particularmente para mim, a consciência da importância de se buscar a verdade. E depois disso nós vemos o Papa Pio XII aconselhando traduções mais autênticas, e graças a esse pedido, essa encíclica do Papa Pio XII que ele colocou e lançou em 1942, no pré-guerra, surgiu a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia traduzida, universal, para o católico e protestante, tem um rodapé muito bom e se aproxima muito dos textos originais. Tem alguns escorregos, sim, mas a boa vontade foi muito grande. A edição de 86 veio com alguns defeitos, já corrigida nessa aqui, que é a última edição da editora Paulus, de 2002. Ela tem já uma tradução já bem mais aperfeiçoada, o que mostra que a gente nunca chega a realmente a autenticidade, mas se busca. Portanto, nós continuamos nesta busca incessante. E você vai encontrar todo esse roteiro nas nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit. E aguarde que uma nova obra sobre o Evangelho nós estaremos lançando, se Deus quiser, esse ano, se tudo correr bem. Muito bem. Voltemos à parábola do rico e do Lázaro. E na história, como eu dizia na primeira parte do programa, ninguém pode dizer que essa parábola foi trazida para proibir a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual, porque tanto o rico como o Lázaro
estavam mortos. Portanto, a proibição, quando ele diz aqui, no versículo 26, ele explicando, Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora, porém, ele encontrou aqui o consolo e tu és atormentado. Segundo Jesus, segundo essa parábola, do lado de lá há uma colheita natural do que você plantou aqui. Daí porque Jesus lembra no Evangelho de Mateus que a cada um será dado segundo suas obras. Ele lembra em Mateus 5,25, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Que, aliás, no texto original, Jesus não fala em reconciliar, mas em pagar. Maher lechalem. Apressa-te em pagar o que deves ao teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E é interessante porque Jesus coloca a questão de tal forma que aquele que deve ou aquele que praticou algum delito ou algum mal contra seu irmão está em nível inferior. Adquiriu um débito, porque Jesus diz, Mateus 5,25, que se você não fizer isso, você vai ser entregue ao oficial de justiça e que vai entregar ao juiz e que este te encerrará na prisão. E eu te digo, de maneira alguma, não subirás, ele usa aqui o verbo lalot, dali, não subirás até que tenha pagos o último centavo, o último prutar. Este é o que Jesus coloca. De maneira nenhuma será ter que pagar o último ceitil. Versículo 26. Vania minam merlechá, em verdade eu digo para ti, que lota ale, não subirás. O verbo lalot, significando que quem deve, quem praticou algo ao seu irmão, está em nível inferior. E aí, só pode subir depois que saldar esse débito. É isso, mais ou menos, o que está sendo colocado aqui, no Lázaro, na parábola de Lázaro, no versículo 25, 26, 25, tu tivesse bonança na vida, e agora estás em tormento. Lázaro teve sofrimento, males, agora está colhendo o bem. Nós vamos ainda para um pequeno intervalo e retornamos para concluir o significado da parábola do rico e de Lázaro. Até já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre a parábola do rico de Lázaro. E ele diz aqui, como nós já vimos na segunda parte do nosso programa, além do mais, entre nós existe um abismo, um grande abismo. Aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós, não podem, nem tampouco que atravesse de lá até nós. O que significa isso? Esse abismo, gente, não é uma coisa intransponível. É sim na condição que se encontrava Lázaro e o rico. Daí porque, simbolicamente, significa que Lázaro atingiu um plano superior, evolutivo, de tal forma que ele não pode descer para um plano inferior. Assim como alguém que se forma num curso superior ou se pós-gradua em qualquer conhecimento, um doutor, um juiz, um advogado, um médico, um cirurgião dentista, não, depois que recebe o seu diploma, ninguém faz com que, nem consegue com que eles sejam mais analfabetos. Eles já adquiriram um nível tal que eles não podem mais retroceder. Nem você vai pegar um analfabeto e transformá-lo num juiz, num doutor, num advogado, num desembargador, num médico, num cirurgião dentista, numa etapa só. Você não consegue transferir ou dar a ele a condição de ser advogado, médico, doutor ou dentista, sem que ele passe, galgue todos os degraus do conhecimento. É isso que Abraão está dizendo. Porque vejam bem, será que Deus faria com que nós ficássemos eternamente naquele plano e não tivéssemos mais condições de voltar, de chegar a Ele? Jesus diz, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Reconcilia-te com o teu irmão e depois vem. Ou seja,
Há uma oportunidade para quem quer. Olha o que aqui acontece na parábola, que quase sempre a gente não presta atenção, mas o rico que estava lá em tormento, ele diz assim: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho para que não venham eles também para este lugar de tormento. Ora, o rico, vaidoso, egoísta, que vivia se banqueteando, quando ele está em sofrimento, ele não deseja isso para a sua família. E será que Deus desejaria para nós, seus filhos, a quem ele criou com amor, um sofrimento eterno? Claro que não. Eu não vejo um Deus que pega um filho, coloca no inferno e o deixa lá eternamente. Jamais eu entenderia um Deus com essa condição. Daí porque os filósofos do iluminismo colocaram alguns questionamentos importantíssimos, quando eles dizem assim: eu acredito no Deus que criou os homens, mas não acredito no Deus criado pelos homens. Porque o Deus criado pelos homens poderia deixar alguém sofrer eternamente. Mas mesmo o rico, orgulhoso, avarento, não quer que seus irmãos, seu pai, sua mãe sofram. Suplica a Abraão que o deixe, que o envie Lázaro para avisar os seus irmãos, que eles se cuidem para não cair na mesma situação que eles. E aí vem a lição. Por que é que ele caiu naquela situação? Segundo Abraão, diz assim: eles têm 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para cá. Olha o coração desse homem que está sofrendo, que está em tormenta, mas lembrou-se dos seus familiares. E Deus esqueceria dele e dos seus familiares? Claro que não. Mas aí vem a lição. Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Nós temos quem? A mensagem de Jesus. Nós temos o roteiro da doutrina espírita. Nós temos a filosofia da reforma interior e de que Deus não está num local geográfico, no céu, nem no inferno, nem no purgatório, como muita gente criou. Deus está em todas as partes. Se nós fôssemos colocar Deus no lugar geográfico, o céu em cima e o inferno embaixo, assim como nós sabemos que a terra gira, o que é inferno de noite seria céu de manhã, e o que é céu de noite seria inferno de tarde. Portanto, não é um local geográfico, como diz a própria filosofia espírita, como fala Kardec no Céu e Inferno e na Gênesis, que o céu e o inferno são condições interiores, nunca regiões geográficas. E tenho certeza que aquele homem que Jesus, a grande lição dessa parábola é a imortalidade da alma, colheita, cada um tem uma colheita no mundo espiritual, e a cada um será dado segundo suas obras. Portanto, esta parábola traz inúmeros ensinamentos que nós não conseguimos explorar todos porque o nosso tempo não permite. Mas vigiai e orai. Semeai agora o bem para que amanhã você possa colher o bem. Emmanuel, o grande mentor espiritual de Chico Xavier, nos afirma numa de suas obras que as nossas sombras de hoje são frutos do passado, mas que as nossas luzes do amanhã poderão ser construídas agora. Que fique com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, fique com Jesus e muita paz. Até o próximo programa.